Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, meninas! Sejam bem-vindas! Gente, hoje nós vamos falar sobre prosperidade à luz da Bíblia e nós vamos falar sobre uma história de reviravoltas. Uma pessoa que saiu do anonimato e foi ser rainha, pro posto de rainha, ou seja, do anonimato à realeza, ao estrelato, né? E quantas vezes a gente passa por isso nas nossas vidas? E aqui é a história de uma mulher que ela teve coragem, ela teve pulso, e eu quero trazer as principais lições para que a gente aplique no nosso dia a dia, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o livro de Esther. Vamos lá? O que acontece? Como ele é curtinho, eu vou só passar por cima para vocês entenderem a história, para contextualizar, para depois eu trazer as lições, ok? Então eu não vou chegar a ler versículo por versículo, depois você leia em casa, porque vale muito a pena, a história é muito bonita, tá? Primeiro vamos fazer oração, né? Vamos fechar os olhos, fazer a oração inicial. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, queremos agradecer pelo dia de hoje, pela oportunidade de estarmos aqui e ouvirmos o seu direcionamento, aprendermos com o Senhor. Queremos pedir para que o Senhor e a espiritualidade possa colocar na água que nós formos beber os remédios necessários que cada uma precisa, de acordo com aquilo que ela precisa, especificamente na vida dela. Nos traga os direcionamentos, os aprendizados, as viradas de chaves que nós necessitamos. Obrigada por tudo, Senhor. Amém. Vamos lá? Aqui começa com o quê? O rei Assuero, ele era responsável por 127 províncias ali. Ficava perto ali da Índia até a Etiópia. E aí ele resolveu, depois de 3 anos de reinado, ele resolveu fazer um banquete, né, para o seu povo. E fez um banquete lá no palácio. Quando ele fez esse banquete, foram vários dias de festa. Ele fez o banquete para o seu povo e a rainha dele, que era a rainha Vasti, fez para as mulheres também daquele principado, daquele reinado, né? E no 7º dia, e nisso tinha muita comida, muita bebida, e à vontade, tá? Bem abundância mesmo. No 7º dia, aqui inclusive na Bíblia fala uma coisa engraçada. Ao 7º dia, estando já o rei alegre, com o coração cheio de vinho, ou seja, isso mostra o quanto eles beberam esses dias todos. O que ele fez depois desses dias? Pediu para apresentar a rainha Vasti, que ele queria mostrar para todos a beleza, a formosura dela. Mas ela, diante daquele cenário de muita bebedeira, o que ela fez? Ela recusou. Ela não quis ir fazer isso, né? Ela não quis se apresentar. E o rei ficou muito nervoso. Quando ele fica nervoso, o que ele faz? Ele consulta o conselho dele. Não sei se vocês assistiram também Game of Thrones, né? Que mostra muito isso. O rei, ele tem um conselheiro. E geralmente quem são essas pessoas que fazem parte do conselho? São pessoas que entendem de astrologia, entendem de energia, dos ciclos lunares. Por quê? Eles usam essas pessoas, e até de conhecimentos gerais, tá? Por quê? Eles usam essas pessoas para tomarem decisões estratégicas para o reinado, né? Para aquele reino ali. Então eles eram muito consultados naquela época. Então às vezes a gente fala sobre essa questão de oráculos, tarô, desde aquela época eles usavam isso, eles consultavam isso para quê? Para tomar decisões importantes. E aí quando eles se reuniram, o que eles falaram? Olha, a rainha ela não só ofendeu o rei, mas ela ofendeu todos os príncipes daqui desse principado, né? Desse reinado. Por quê? Quando chegar essa história no ouvido das mulheres desse reino, o que elas vão entender? Que elas também podem desprezar seus maridos. E a gente precisa dar uma lição, que isso não pode acontecer, porque senão todos serão desonrados. E aí eles decidiram que ia tirar a rainha do posto dela, tá? Ela ia deixar de ser rainha em razão disso, para que todos vissem que tinha, né, uma penalidade ali. E aí, o que eles decidiram? Que ia trazer todas as mulheres virgens e com boa aparência para apresentar para o rei poder escolher a substituta da rainha. E nessa, entre essas mulheres, tinha Esther, que daqui a pouco você vai saber mais um pouco da história dela, mas era o quê? Era uma menina órfã, ou seja, seus pais tinham morrido, e ela estava sendo criada pelo primo, que era Mordecai. E nisso ela não contou que ela era judia nem nada, só continuou o processo. Elas passavam por um processo, por uma preparação para serem apresentadas para o rei. Então elas ficavam 12 meses num chamado de embelezamento. O que era isso? 12 meses sendo tratadas. Elas ficavam 6 meses sendo tratadas por óleos de mirra e mais 6 meses sendo tratada por perfumes e especiarias.
E aí o que acontece? Quando terminava esses 12 meses, todas se apresentavam para o rei. E o rei escolhia aquela que ele mais desejou, né? Que ele mais gostou. E ele escolheu por Esther. Quando ele escolhe Esther, ele entrega a rainha da Vashti, né? Da antiga rainha. Ele entrega a coroa, quer dizer, a coroa de Vashti para nova rainha, que era Esther, né? E ele a fez de rainha. E aí, nesse tempo, o que acontece? Nossa, tá um barulho aqui, né, gente? Nesse tempo, o que acontece? Mordecai, que era o primo de Esther, ele ouve entre os funcionários do rei que alguns estavam tramando a morte do rei. E aí ele conta para Esther, que é a rainha, a atual rainha. E Esther vai lá e conta para o rei. O rei investiga e descobre que aquilo realmente era verdade e manda enforcar aquelas duas pessoas, né? Pronto, essa história fica aí. E aí, o que acontece? Passado alguns dias, o rei nomeia Ramã, que era um dos seus funcionários, para um cargo alto, ou seja, que era só abaixo do rei, era como se fosse o primeiro-ministro hoje. E ele nomeia Ramã para esse cargo, e todas as pessoas, por onde Ramã passava no reino, todas as pessoas se inclinavam, se prostravam a Ramã, menos Mordecai, porque Mordecai já conhecia, não gostava muito de Ramã, e ele nunca se inclinava para Mordecai. E aquilo deixou Mordecai irado. E aí o que ele fez? Ele falou: vou matar esse cara. Vou matar ele e todo o povo dele, que eram os judeus. Só pela raiva, ou seja, só pelo poder. Olha só, ele tomou essa decisão baseado no poder. Ou seja, ele não me respeita, eu vou matar ele e todo o povo dele. Eu vou ensinar uma lição para eles. E aí o que ele faz? Ele trama contra os judeus. Ele trama para o rei contra os judeus. Então ele chega lá no rei e fala assim: rei, eu fiquei sabendo de um boato, tá se espalhando um boato aqui pelo reino, que tem um povo que tem leis diferentes da sua. Então eu indico que eu acho que a melhor coisa a se fazer é matar todos eles, porque senão em algum momento você vai ter um problema. E o rei faz o seguinte, era uma pessoa de confiança do rei, ele entrega o anel, porque o anel é como se fosse tipo uma assinatura do rei, selava uma decisão do rei. Ele entrega o anel para Ramã e fala assim: tá aqui o anel e você decida o que você vai fazer com esse povo, tá? Tá nas tuas mãos. E o que Ramã faz? Ele redige um decreto e fala para enviar para todos os principados, os 127 principados, falando que no dia 13 do 10º mês de Adar, se eu não me engano, ia matar todos os judeus, ia aniquilar os judeus. E quando essa carta começou a chegar para os judeus, todos ficaram muito tristes, todos desesperados, né? Porque já tinha data para a morte. Então todos começaram a chorar, a fazer jejum, se lamentar. E aí o que acontece? Mordecai, que é o primo da rainha Esther, que é judeu, ele dá um jeito de contar para a rainha o que estava acontecendo, que a rainha até então não sabia. E aí ele conta e fala tudo que estava acontecendo e fala para a rainha: pede, intervém por nós, intercede por nós, pede a misericórdia do rei para que ele não nos mate. Porque se você se calar agora, o que acontece? Você pode morrer, talvez você não, que você esteja no reino, mas todo o seu povo, vai acabar com todo o seu povo. Então você precisa agir nesse momento. E a rainha com muito medo, porque naquela época, quem chegava no pátio do rei sem ser convocado, morria. Eles matavam se chegasse alguém sem ser convocado pelo rei. E a rainha estava morrendo de medo, porque ela falou assim: às vezes eu vou morrer, né? Tentando defender o meu povo. E aí, o que ela fez? E aí, o Mordecai, que é o primo dela, lembra ela, fala assim: talvez você tenha virado rainha por um propósito maior. Talvez esse seja o seu propósito de ter virado rainha. Tem uma função para você ser rainha. Não ficar passiva aí, né? E aí, o que acontece? Ou seja, ele traz aqui para ela, ele lembra ela que do propósito grandioso de ser uma rainha. E aí, o que ela decide? Faz o seguinte: convoca todos os judeus e chama eles para fazerem o jejum. Né? Nós vamos fazer jejum por 3 dias. 3 dias sem comer e sem beber nada. E aí vocês orem por mim, faça o jejum por mim. Eu e as minhas servas vamos fazer também, ela diz, né? E depois disso eu vou falar com o rei. Então ficaram 3 dias jejuando, depois que acabou, depois do 3º dia, ela foi para falar com o rei. Morrendo de medo, mas ela foi, tá? Ela não sabia o que seria recebida ali. Quando ela chega, por incrível que pareça, sem ser convocada, ela é bem recebida pelo rei. Então, além dela não ser convocada, ela vai lá para convocar o rei. E
E o rei recebe ela de braços abertos e pergunta para ela, qual que é seu pedido, qual que é a sua petição, o que você deseja? Eu posso te dar até metade do reino se você quiser. Olha pra você ver, tanto que ele recebeu ela de braços abertos. E ela pega e diz assim, não, eu quero te convocar para um banquete que eu vou fazer e queria que viesse você e Ramã. E o rei pega e fala, ok, nós iremos. E eles vão no banquete. Chega lá no banquete, ele pergunta para ela, qual que é o seu pedido? De novo ele reforça, eu posso te dar até a metade do reino, me fala o que você deseja. E ela pega e vira e fala assim, eu vou fazer um outro banquete amanhã e eu quero que venha você e Ramã. E lá eu te conto o que eu desejo. E o rei falou, ok, tudo bem. Nesse meio tempo, ele não conseguiu dormir à noite. E aí o que ele fez? Ele pediu para um dos funcionários dele trazer o livro dos feitos memoráveis do reino. E aí um funcionário veio e leu para ele. Quando ele começou a ler, estava escrito assim, Mordecai, aqui ó, achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado as pessoas que estavam tramando para matar o rei. E o rei não sabia que tinha sido ele. E aí o rei pegou e perguntou, falou, ué, mas o que aconteceu com ele? Qual honra que ele recebeu por causa disso? Por ele ter feito isso por mim, né? E aí ele descobre que não foi feito nada para ele. E aí passa um pouquinho, chega Ramã. Quando Ramã chega, ele pergunta para Ramã assim, se você fosse o rei, o que você faria para alguém que você deseja honrar? E Ramã, todo pomposo, achou que era para ele. Ramã pega e fala, olha, se eu fosse o senhor, eu pegava se eu fosse o rei, eu pegava as minhas melhores vestes, a coroa, o cavalo, colocaria para essa pessoa, ou seja, colocaria a coroa nessa pessoa, as melhores vestes nessa pessoa, pegaria o cavalo e levaria até o centro da cidade e falaria para todos dessa pessoa que eu quero honrar. Esse é o cara. E aí, o que o rei falou? Ok, excelente. Então, faça isso agora com Mordecai. Olha o primeiro feitiço virando contra o feiticeiro aí. Então, nesse momento, ele achou que era para ele e, de repente, o rei fala, então, vai lá e faça isso com Mordecai. Ok, ele cumpriu a ordem, foi lá e fez. Nesse meio tempo, chegou o jantar, né? O banquete que a Esther tinha preparado lá para eles. E eles foram pro banquete. Chegou lá, o rei perguntou para ela de novo, o que você deseja? E ela pega e fala assim, eu desejo que eu vim aqui pedir pela minha vida e pela vida do meu povo, porque eles estão sendo ameaçados de ser aniquilados, de ser exterminados, todos os judeus. E aí o rei pergunta para ela, assim, indignado, o rei pergunta para ela, mas quem que é esse cujo coração determinou que isso acontecesse, né? Que instigou fazer isso? E aí ela pega e responde, o adversário inimigo é o mau Ramã, que ele estava lá jantando com eles. Só estavam os três. O adversário inimigo é o mau Ramã. Quando ele falou aquilo, Ramã ficou de boca aberta, assim, morrendo de medo, porque ele já sabia o que estava por vir. E o rei ficou extremamente nervoso. Saiu do lugar onde eles estavam, foi pensar e estava com um funcionário lá, e tentando decidir o que fazer com Ramã. E nisso, Ramã implorando ali no pátio, no pátio não, ali dentro, né? Para a rainha Esther, pela vida dele, porque ele já sabia o que queria acontecer. E um dos funcionários do rei vira para ele e fala assim, olha, Ramã fez uma forca perto da casa dele para enforcar Mordecai, que era quem tinha acabado de ser reconhecido pelo rei, né? E aí o rei pegou e falou assim, ótimo, então vai usar essa forca para enforcar Ramã. O que eles fizeram? Ramã foi enforcado na própria forca que ele fez para Mordecai. Ou seja, novamente o feitiço contra o feiticeiro. E aí, o que acontece logo em seguida? Depois da morte de Ramã, o rei Assuero pegou o anel que estava com Ramã e entregou para Mordecai. E falou, olha, o anel agora é seu e você ocupa o posto dele, de primeiro-ministro, né? Só abaixo do rei ali. E aí a rainha Esther pegou e pediu para ele, falou, olha, eu peço que o senhor revogue esse decreto que tinha sido feito pelo Ramã, para que não mais morra o meu povo, né? Ou seja, para ordenar que eles sejam salvos. E aí o rei falou, pode fazer o decreto, tá aqui o meu anel, vocês selem essa decisão e esse decreto com esse anel. E aí eles redigiram um decreto e, inclusive, na carta determinava que os judeus se preparassem para se vingar também dos seus inimigos nesse dia, que era no mesmo dia que era para ser o dia da morte, na verdade, agora eles tinham sido salvos e poderiam, né, lutar contra os seus inimigos. E isso foi mandado para os 127 principados, tá?
Quando essas cartas começaram a chegar, os judeus ficaram extremamente felizes, começaram a fazer festa, banquetes, ou seja, pensa, da morte para a vida de novo. E aí, Mordecai começou a ficar muito grande, também perante os judeus. Ele começou a ganhar cada vez mais força, mais poder, porque ele estava ali intercedendo pelos judeus, ajudando eles, tipo, no bem-estar e na prosperidade deles. Então, muitas pessoas morreram nesse tempo, nessa guerra, neste dia. E depois que isso aconteceu, o que o rei fez? Determinou que o dia 14, porque as mortes, ali a guerra foi no dia 13, né? Então, no dia 14, que foi o dia de descanso, e dia 15 do banquete, ele determinou que esses 2 dias sempre fossem comemorados todos os anos, como o dia que era da luta e virou alegria, da tristeza que virou alegria, né? Da morte para a vida. E aí determinou que fizessem um banquete para eles, não só para eles, mas também para os pobres. E os judeus aceitaram, ok, e aquilo passou a virar uma tradição. Olha como começam as tradições em família, que vão sendo passadas de gerações em gerações. Agora eu quero trazer aqui para vocês os 7, aliás, 7 não, na verdade são 6. Eu quero trazer aqui para vocês as 6 principais lições preciosas que aconteceram nessa história que a gente pode aplicar hoje na nossa vida. Primeira, a questão da reviravolta de Esther. Gente, ela saiu do anonimato e foi para a realeza. Ela saiu do anonimato para ser rainha. Era uma pessoa comum, como todas nós, de repente virou rainha. De repente, da noite para o dia. Ela simplesmente se apresentou para o rei e foi escolhida. Então, essas são as reviravoltas que podem acontecer na nossa vida o tempo todo. E todas essas reviravoltas, elas têm um propósito. Aí a gente já entra para a lição 2, que é um propósito maior, um propósito coletivo. Então, tudo aquilo, ou seja, a transformação que acontece na sua vida, não é só sobre você. A transformação, ela não é só sua. A transformação também é para alcançar, para beneficiar outras pessoas. Então, quantas pessoas podem ser alcançadas e beneficiadas através da sua transformação, da sua vida? Então, entende que Deus tem um propósito muito maior. Ele não está só transformando a sua vida de coitadinha para uma rainha. Na verdade, ele tem um propósito com aquilo para você atender, alcançar, ajudar muitas outras pessoas. Olha como é importante isso, gente. E depois aqui vem o quê? Essa aqui eu quero até tratar junto. Eu tinha separado, mas eu quero tratar junto. A questão da preparação, que todo mundo passa por uma preparação. Toda preparação tem um tempo, e a questão da aparência. Vamos falar primeiro da preparação, que é o seguinte. A preparação é o quê? Ela passou por uma preparação ali, ou seja, ela ficou por 12 meses no embelezamento. Ela foi chamada junto com as outras mulheres e elas passaram por uma preparação. Esther tinha certeza do que ia acontecer na vida dela? Ela tinha certeza que ela ia ser rainha? Não. E mesmo assim ela se preparou. Mesmo assim ela se manteve no processo. Então ela se preparou para quê? Para assumir aquele posto de rainha. Por quê? Para você assumir um posto, primeiro, ou seja, para você ser promovida, primeiro tem que ter tido uma preparação antes. Concorda comigo? Então, aqui ela se preparou. E depois, a questão da aparência e do cuidado. Ela foi escolhida, entre todas as outras, pela aparência. Então, eu te pergunto, como está a sua aparência? A aparência é extremamente importante. E eu falo, gente, a aparência precisa ter vindo de berço? Não, você pode construí-la agora. Então, ter uma aparência firme, forte, uma boa aparência, tá? Como que você tem se aparentado? Você está se aparentando, você está se apresentando para as pessoas como uma mendiga, ou você está se apresentando como uma rainha? Você está se apresentando como uma pessoa coitadinha, ou você está se apresentando como uma mulher forte, uma mulher de poder? Entende? Então, isso fica a preparação, tudo tem um processo, e aqui para a quarta, a questão da aparência e do cuidado. Então, cuide de você e se prepare para aquele posto que você quer assumir. E você faz isso agora, você assume ele agora, tá? Depois, a outra lição, a questão do jejum. Gente, todas as vezes que a sua vida estiver difícil, todas as vezes que você precisar tomar uma decisão, todas as vezes que você não souber o que fazer, faça jejum. O jejum aqui, o que ele vem? Ele intervém para abrir portas. O que aconteceu aqui quando Esther fez o jejum? Ela queria o quê? Ela queria fortalecimento espiritual para quê? Para ela ter força, coragem para ir se apresentar ao rei. Porque naquele momento ela estava com medo, ela estava sem coragem. Ela fez o jejum para quê? Para ela ter proteção. Porque ela podia morrer naquele ato. Então ela foi pedir proteção tanto para ela quanto para o povo judeu, né? Então é tudo, por exemplo, tudo encaminhado para que aquilo
acontecesse, né? Ela pede direcionamento, o que ela precisa fazer para convencer o rei, como que ela deveria agir. Então, o jejum ele serve para isso, para destravar tudo aquilo que está travado, para abrir portas, abrir corações ali, abrir o coração do rei. Na hora que ela chegou para o rei, o que acontece? Ele estava de braços abertos para ela. Ele queria atender todos os pedidos dela e ele atendeu todos os pedidos dela. Então, foi liberado ali todas as travas e bloqueios. Todos os decretos malditos que tinham acontecido foram quebrados. Quebrados, e o feitiço virou contra o feiticeiro. Olha como o poder do jejum. Inclusive, gente, eu até falei isso ontem com vocês, vou começar um jejum amanhã, dia 1º/8. Quem quiser vir comigo, eu vou até deixar, acho que aqui não vai dar, aqui no Instagram não vai dar pra deixar o link, tá? Então você manda jejum nos comentários que eu te envio o link. Quem tá pelo YouTube, eu vou deixar no link mesmo da descrição do vídeo, tá? É excelente, gente. Nós vamos fazer um jejum nesse próximo mês que é maravilhoso. Ele destrava literalmente a sua vida. Mas continuando aqui, a próxima lição, fazer a sua parte. Esther, ela teve que fazer a parte dela, mesmo com medo. Lembra daquela frase que o povo fala muito? Que coragem é agir apesar do medo? Literalmente aqui, o que ela fez? Ela estava morrendo de medo de ser morta, de ser mal recebida pelo rei, mas na verdade ela foi assim mesmo. Ela jejuou, pediu direcionamento, fortaleza, proteção e foi falar com o rei. Então ela teve coragem de ir. Por quê? Se ela não tem coragem de se posicionar perante o rei, o que ia acontecer se ela não se posicionasse? Ela ia ser oprimida, o povo dela ia ser oprimido e as próximas gerações ia ser oprimido. Porque aquele decreto ia continuar contra os judeus. Então você imagina, olha o tamanho dessa situação, desse desafio, dessa desgraça que ia acontecer com ela e com o povo dela. Olha só isso, gente. Então ela precisava se posicionar ali. E aqui eu te pergunto, quantas vezes às vezes a gente passa por situações que a gente se mantém passiva, calada, e aí a gente oprime a nós, as pessoas ao nosso redor, talvez a nossa família, né? E as próximas gerações, porque a gente se cala. Às vezes a gente passa por um trauma por anos, e isso só vai se replicando nas próximas gerações. Então você precisa interromper o ciclo. Você precisa ser uma mulher corajosa e se posicionar de frente das coisas para você salvar a si, as pessoas ao seu redor e as próximas gerações. Olha quão forte é isso. E por último, o que acontece aqui? Celebração, exaltação, porque eles tiveram a conquista. Depois de tudo isso, ou seja, passou por um processo doloroso, difícil, desafiante, e no final teve o quê? A conquista. E eles celebraram, eles foram exaltados perante o reino. Então, olha, tudo tem um processo, mas depois você receberá a sua recompensa e você será exaltada. Olha que passagem maravilhosa é essa. Quanto aprendizado que isso nos traz, não é mesmo? Meninas, nós encerramos por aqui. Quem quiser fazer o jejum, tá? Vou colocar o link ou então me pede aqui nos comentários que eu envio. Vou deixar também a prática lá no Clube Diamante. O clube é gratuito, tá? O grupo exclusivo, ele é gratuito. Se você não entrou, já entra. Tem link também na minha bio. E já compartilha. Se você gostou, compartilha, curte, né? Curte e compartilha com as pessoas que precisam ouvir essa palavra, porque quando a gente faz o bem pro próximo, a gente recebe multiplicado. E quando a gente faz o mal, a gente recebe multiplicado também. Assim como Ramã. Ele fez um mal e recebeu aquilo multiplicado na vida dele, tá? Então, meninas, façam bem para outra pessoa e também colabore com esse canal, tá bom? Muito obrigada por tudo. Vamos fazer a oração de encerramento? Vamos fechar os olhos? Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, queremos agradecer pelo dia de hoje, queremos agradecer pela nossa vida, pelo direcionamento, queremos pedir força para que nós possamos acreditar nessa reviravolta que nós vamos receber, nessa exaltação, na revelação, em sermos reveladas para o mundo. Queremos pedir coragem para nos posicionarmos e queremos pedir para que essas mulheres, todas essas mulheres que estiverem aqui, tenham a sua vida transformada em todas as áreas, que elas possam receber prosperidade e abundância. Agradecemos pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pelos nossos relacionamentos, Senhor. Obrigada por tudo. Amém. Meninas, obrigada. Obrigada pela participação. Karina, Cida, Ana, Mariamo, Júlia. Sejam bem-vindas e muito obrigada. E até amanhã. Um beijo, fiquem com Deus.